Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. A revisão de políticas públicas envolve um complicado jogo de interesses. De um lado, é inevitável que eventuais mudanças gerem perdas ou descontentamentos em grupos específicos beneficiados por essa política. De outro, há também considerações sobre o uso eficiente desses recursos e sobre como melhorias dessas políticas poderiam gerar mais ganhos de bem-estar para a população. Com frequência, argumentos contrários às revisões focam apenas nas perdas, ignorando ganhos líquidos que poderiam ser obtidos na reformulação das políticas existentes. São muitos exemplos, mas agora em discussão está a desoneração dos tributos que incidem sobre os combustíveis. A política instituída no ano passado pelo governo Bolsonaro e renovada de forma temporária pelo governo Lula vale até o final de fevereiro. A volta do PIS/COFINS sobre a gasolina e o etanol implicará o aumento do preço ao consumidor final. Sua magnitude dependerá de como e quando as distribuidoras de postos farão repasse do imposto. Mas ainda que a volta desse imposto possa ter impacto adverso no orçamento de muitas famílias, há ao menos outros 4 bons motivos para que a política de desoneração dos combustíveis chegue ao fim. Primeiro, o fim da desoneração não poderia encontrar conjuntura mais favorável que a atual. O preço do petróleo, que escalou no início do ano passado em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia e da retomada da atividade global, acumula queda expressiva desde junho do ano passado, quando a política de desoneração dos combustíveis foi implementada. Além disso, o preço do diesel e da gasolina vendidos pela Petrobras para as distribuidoras encontra-se acima da paridade internacional e um próximo reajuste de preço para baixo da própria Petrobras ajuda a avaliar a alta que seria causada pela reoneração. Segundo, em termos de direcionamento de recursos públicos, já que a desoneração implica renúncias de receita que poderiam ser direcionadas para outras finalidades, não é claro que a desoneração dos combustíveis contribua para colocar o pobre no orçamento. Cerca de metade dos domicílios brasileiros tem carro, mas ele se encontra menos presente nos domicílios mais pobres e mais presente nos domicílios mais ricos. A desoneração dos combustíveis é política pouco focalizada, que não incide sobre o pobre e está a proporcionalidade favorece mais quem tem carro e que são mais ricos. Terceiro, a desoneração estimula o uso de combustível fóssil e dificulta a transição para a economia de baixo carbono, em dessonância com os compromissos assumidos pelo governo na COP27 e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que vêm sendo adotados ao redor do mundo. E quarto, a manutenção da desoneração de impostos tem impacto relevante nas contas públicas, já que diminui a arrecadação do governo em momento no qual todo e qualquer recurso faz diferença para garantir a perspectiva de solvência do Estado e a estabilidade da dinâmica do endividamento público. Estima-se que o fim da prorrogação da alíquota zero deva render cerca de 30 bilhões de reais ao caixa do governo em 2023. Em entrevista recente, o ministro da Justiça, Flávio Dino, mostrou desconforto com a perda de popularidade do governo decorrente de eventuais mudanças na política econômica, argumentando que, abre aspas, se Lula enfrentar problemas na economia, atos antidemocráticos podem voltar, fecha aspas, afirmou ele.
A opção por um reequilíbrio fiscal pelo lado da arrecadação, conforme visto no conjunto de medidas anunciado pela Fazenda no início do ano, que inclui a volta do PIS e COFINS sobre os combustíveis, sempre encontrará descontentes. Se é difícil enfrentá-los, mesmo neste caso tão emblemático, com inúmeros argumentos claros e convincentes para que o fim da desoneração dos impostos sobre gasolina e etanol seja imediato. Não é difícil prever que demais medidas que envolvam o fim de benefícios tributários, aumento ou criação de impostos encontrarão mais resistência. Quão crível será um novo arcabouço fiscal baseado em aumentos de receitas se não se consegue a volta integral de tributos sobre combustíveis fósseis, em um caso tão óbvio? Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.